Daniel, algum sinal do Fabiano? Aí, opa, boa tarde. Ainda não. Beleza. Olha só, para nossa alegria aqui, o Fabiano ele já está participando do Drive, né? Do que a gente fez o modelo do edital. Falta só ele chegar aqui. Goulart, você sabe dizer se o nosso drive de comentários do edital ele ainda está funcionando ou a gente encerrou qualquer debate? Ele ficou aberto desde o começo. Ah, tá. O da Secult foi que teve um prazo, nós fechamos, porque ele era o mais complexo, né, mais urgente ali, foi a base, e aí a gente teve um tempo para fechar, para fazer a compilação final. Tá bom. Paulo Carvalho. Aí, o Diego do CCBJ. Diego, que bom que você veio, Diego. Cadê seus alunos, meu amigo? Estão chegando. Maravilha, Diego. Pessoal, para os que estão chegando agora e não me ouviram falar ainda, nós tivemos alguns inconvenientes na reunião passada com o Pídio, no final de dezembro, que assim, a gente estava aqui na reunião, de repente alguém compartilhava um streaming, né, fazendo um jogo, e dava um susto em todo mundo, com um som altíssimo, tá?
Então, para evitar esse tipo de inconveniente, o que a gente fez? A gente está contando com o apoio aqui do Daniel Feitosa e do Daniel... meu irmão, como é o nome dele? Do Daniel Ribeiro, que eles estão fazendo todo um controle do áudio de quem acessa ou não, pelo menos inicialmente, tá? Até a gente iniciar o debate generalizado. Então, o Fabiano chegou. Boa tarde, Fabiano. Daniel Feitosa, por favor, libera o áudio do Fabiano. Pronto, Fabiano, já pode ligar o microfone. Fabiano, você pode ligar o microfone. Opa, boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Eu estou lhe ouvindo. Olá, boa tarde, João Guilherme. Boa tarde, Daniel. Em nome de vocês, eu cumprimento aí todos os demais companheiros e companheiras aí dos jogos e da arte e cultura digital. Obrigado, querido. Daniel, eu acho que a gente poderia combinar aqui um pouco o tempo da reunião e a metodologia, né? Eu peço desculpas aqui que a gente teve que alterar o horário, que eu fui convidado para uma reunião. Eu e a Luísa estávamos numa reunião com o secretário de Planejamento. Então, essas reuniões são reuniões que a gente solicita ali há muito tempo e conseguimos uma brecha com ele, certo? E a gente aproveitou e tivemos que alterar o horário, mas já estamos aqui à disposição. Além de mim, estamos aqui pela Secretaria da Cultura, a Luísa Sela, que é a secretária executiva, a Laís Fracalossi, que é coordenadora de Economia da Cultura, e o Lenildo Gomes, que é o diretor de articulação institucional do Instituto Dragão do Mar. Tem mais alguém da Secult participando à distância daqui? Somos nós, né? E o Instituto Dragão do Mar. Então, João, é com vocês a palavra aí. Oi? O Níbel também. Opa! Olá, Níbel. Boa tarde. Então tá bom, Fabiano. O Daniel, agora se puder tirar o som, obrigado. Olha só, para a gente ser o máximo objetivo, ter o máximo de objetividade possível, tá? O que eu vou propor aqui, eu vou fazer uma pequena abertura, tá bom? Depois eu vou pedir que, assim, 3 minutos, né, de palavra, assim, do próprio Fabiano, do presidente da Ascend, o Arisson Heltam, e depois do professor Daniel Goulart, e a gente iniciar uma explicação resumida do que é o modelo de edital que a gente está propondo, né, para ser realizado em parceria com a Secretaria de Cultura do Estado, e passar para a parte mais importante dessa reunião, que é o debate, né, que a gente vai debater a viabilidade dele, né. Então, assim, eu quero agradecer as pessoas presentes que integram o nosso Fórum de Cultura e Mercado de Jogos do Estado de Ceará, nessa reunião em que as pessoas superaram o inconveniente, né, dessa mudança brusca de horário. Anteriormente, nós tínhamos marcado para que a reunião tivesse início às 14 horas, mas por uma convocação junto à CEPLAG, o Fabiano pediu que fosse marcado para as 15. Eu vou falar isso com muito cuidado para não dar a entender que seja uma afirmação arrogante, desrespeitosa, assim como as outras linguagens. Mas a linguagem de jogos é a que tem o maior potencial de favorecer a cultura em âmbito econômico e social, com dados sólidos, como, por exemplo, o jogo Remission. Ele é utilizado na Fundação Oswaldo Cruz para auxiliar no tratamento de crianças e adolescentes com câncer. A Unimed, se utilizando de jogos de realidade virtual, ela faz aplicação de vacina, o que torna a experiência menos dolorosa em plena pandemia, uma circunstância super fundamental. A gente tem a indústria da construção civil, que ela também utiliza jogo para fazer incremento em vendas. E em 2018, esse número tende a crescer constantemente, ele vem crescendo. O somatório do impacto econômico do cinema e música no mundo quase não chega à metade do que o mercado de jogos causou, e esses números vêm aumentando, tá? E são dados da PricewaterhouseCoopers, que é a maior empresa de pesquisa econômica no mundo, tá? Na pandemia, enquanto toda a indústria cultural sofreu queda, a de jogos foi a única que ainda cresceu. Nós do Ceará, nós temos a chance aqui de exportar a nossa cultura para todo mundo, gerando potencial simbólico, emprego, renda.
fazer estrangeiros, por exemplo, conhecerem figuras como o Padre Cícero, Patativa do Assaré, Antônio Conselheiro, Jovita Feitosa, nossa cultura gastronômica, circense, teatral, audiovisual, etc., tudo através dos jogos. Tá? O nosso grande diferencial, e o que explica o alcance mais intenso do jogo, é a nossa capacidade de interatividade. Tá? Você pode assistir um filme ou um espetáculo de qualquer linguagem, o público fica em uma posição, digamos assim, mais passiva, enquanto no jogo o público é o protagonista da ação cultural, ele tem um controle de todas as etapas da obra, tá? Mesmo com quase nenhum apoio do Estado, o nosso crescimento acontece de forma espontânea e constante. De forma direta e voluntária, os membros do fórum fazem pesquisa de avaliação do ecossistema, que possui um total de 10 empresas, no caso, produtoras de eventos ligados a jogos e campeonatos, 20 de desenvolvimento de jogos, 5 empresas de gamificação, 7 instituições de ensino e 25 lojistas, né? O que totaliza, no estado, 67 empresas e 550 pessoas envolvidas diretamente, que participam, que dão opinião. Mas, assim, esses números, eles estão muito abaixo do real e faz parte de nossos planos contar, talvez alguns meses, né? Mais à frente, contar com uma instituição estadual ligada ao poder público especializada nesse tipo de pesquisa para trazer informações mais sólidas. Eu, pessoalmente, entendo que essa reunião é a mais importante já realizada no ecossistema de jogos cearense, tá? Porque foi decidida no âmbito do Conselho Estadual de Política Cultural, através do nosso conselheiro, que por um acaso sou eu. A pauta é o debate sobre a viabilidade do modelo de edital enviado para apreciação da Secretaria de Cultura do Estado. E ele é capaz de impulsionar a indústria de jogos regional, trazendo relevância para todo o país e, quem sabe, para o mundo, né, se o trabalho for bem aplicado, dependendo do investimento. Tá? Então, para finalizar aqui, meu agradecimento especial vai para o nosso secretário de Cultura, Fabiano Piúba, que se fez presente, e por ter tido a visão, a sensibilidade de ouvir o Fórum de Cultura e Mercado de Jogos do Ceará, naquele que eu acredito assim que, apesar da nossa juventude, certamente a linguagem de jogos, eu repito, tá? Eu quero frisar, é a que tem o maior potencial de impacto positivo para a cultura no âmbito social e econômico. Então, antes de iniciar uma explicação resumida do edital, eu quero passar a palavra para 3 pessoas falarem assim, no máximo durante 3 minutos, tá? Eu não sei a ordem, isso aqui é só uma sugestão, tá? É o próprio Fabiano, o Alisson Heltami, né, o presidente da Ascend, eu nunca sei se ele quer se chamar de Heltami ou Shoa. Eu prefiro Heltami, que eu acho mais bonito. E o professor Daniel Goulart, tá? Aí, logo em seguida, a gente faz a leitura resumida e inicia o momento mais importante dessa reunião, que é debater a viabilidade do edital com o Fabiano Piúba, a Luísa Sela e as outras autoridades da Secretaria de Cultura do Estado que estão aqui, tá bom? Então, eu queria passar a palavra... Pode ser você, Alisson? Opa, João, pode sim. Pode sim. Tá, querido? Não, sem problema. Eu queria primeiro agradecer a todo mundo que está presente. Eu sei que foi, devido à mudança de horário, a gente acabou tendo algumas pessoas perdidas no processo, mas é sempre bom ver uma reunião do Fórum cheia. A Ascend, até fazendo essas apresentações, a Ascend é a Associação Cearense de Desenvolvedores de Jogos. Ela congrega as empresas de desenvolvimento de jogos do Estado na sua missão, e o objetivo é representar o ecossistema de desenvolvimento de jogos perante as instituições. Então, hoje a gente, apesar da gente falar muito em que o setor ainda está começando, em que a gente tem muita coisa pela frente, o que é verdade, mas a gente já tem diversas parcerias estratégicas e iniciativas que estão acontecendo e que demonstram a força do setor no Estado. Então, o Sebrae, por exemplo, daqui do Ceará, é um Sebrae pioneiro na execução de ações de capacitação no setor de jogos no Brasil. Então, o nosso programa, que é o programa Sebrae Developers, que, por exemplo, conseguiu mapear o interior do estado em 2019, ele é um tipo de programa de capacitação que nunca foi executado no setor de jogos e provavelmente é um dos poucos que teve esse nível de abrangência e capacitação cultural, mercadológica, técnica, no nível da cultura no Brasil inteiro. Então, foi uma iniciativa realmente muito, muito poderosa. E a gente entende, enquanto empresas do setor, enquanto representantes do setor, que isso é um primeiro passo.
reforçando o que o João falou, quando a gente fala de jogos, a gente fala de interatividade, a gente fala da capacidade do usuário ou do espectador ele ser um agente de mudança daquela narrativa, daquela história, daquele universo. E os jogos eu tendo a defender bastante, não só como desenvolvedor, não só como designer de jogos, não só como pesquisador, que também está na minha área de atuação, mas eu tendo a defender bastante que os jogos eles são um potencializador. Então, a nossa capacidade de potencializar o resultado de outras mídias e de criar possibilidades únicas para a experimentação e para a interação são coisas que não tem paralelo. Né? E a gente vê isso hoje na inovação, na tecnologia, na economia criativa, enfim. Então, é isso. Só queria agradecer e vamos, talvez o Goulart queira complementar isso. Professor Daniel, por favor, assuma a palavra. Oi, gente, vocês me escutam, né? Pessoal, o meu discurso de carga emocional começa aí já fazendo uma deferência aos colegas que estão aqui, todos de longa data, e os jovens que estão entrando nos cursos assim colocados. Temos aqui participação do pessoal do CCBJ, que inclusive tem aí a direção do pessoal do Instituto Dragão do Mar, e de todos vocês que já, por algum motivo, acreditaram e acreditam que os jogos são ferramentas de transformação das pessoas cidadãs. Eu quero fazer uma rápida fala, já colocando, inclusive, o Fabiano, nosso secretário, que participou esse sábado lá do Iracema Digital, e ele estava conversando sobre arte e sobre tecnologia, sobre inovação. Então, eu acompanhei esse papo e achei muito pródigo essa conexão que, declaradamente, a gente encontra com as mídias digitais e esse novo normal que a pandemia nos obrigou a ser e ter. Nesse sentido, eu queria dizer que a pandemia trouxe coisas positivas, mas trouxe coisas muito negativas. E essa nossa busca de uma felicidade, de uma construção de pessoas felizes, pessoas com mais amor, através da cultura, ela certamente irá encontrar nas tecnologias de jogos uma nova forma de se comunicar, seja ela em versos, universos ou metaversos, que é aí um discurso que a gente está fazendo meio que romantizado de todos os clusters de inovação, a galera dos hubs, empresas, que realmente acredito que temos que fazer uma união conjunta do turismo, da educação, da cultura, como uma forma de atingir nosso cidadão e dar para ele chance de transformação. Além de batalharmos muito para que acontecesse esse momento agora, né, eu, mais uma vez, também só tenho a agradecer a todo o empenho de vocês. Obrigado pela confiança em nos colocar a escrita desse trabalho, que está aí para todo mundo, né? Colocar aí agora as suas considerações, fazer acontecer, e seja da forma que for, é um primeiro caminho para a gente poder testar nesse ano de encerramento de ciclos e que a gente precisa deixar muito posicionamento e deixar para os próximos anos a consolidação desse novo normal, né? Eu sempre digo que não há um ano ruim, um ano bom, que não seja um ano de mudança. E tenho a fé de que com esse edital e o caminho que a gente for seguir com ele, a gente construa essas novas pontes que o cidadão precisa, principalmente para construir, através dos jogos, a sua visão de mundo, e que hoje ele é mais do que nunca necessário, e que todos vocês que produzem essa cultura, as propriedades intelectuais, as pesquisas, os cursos, sabem mais do que eu que gera muito benefício e muita transformação para as pessoas. Mas é isso, desejar a todos aí uma boa tarde, bom encontro, e vamos discutir, vamos debater e ir para frente. Obrigado, gente. Fabiano, você quer falar ou eu inicio aqui a leitura resumida do edital? Pode apresentar, João. Está ótimo. Fala aqui depois a gente faz uns comentários. Eu estou aqui, como eu falei, com a Luísa, com a Laís e com o Lenilton. Tá bom, Fabiano. Então, assim, esse edital, esse modelo é fruto de muito debate do nosso setor.
Ele tem 6 segmentos, ele é bem numeroso, então, assim, não é fácil a gente conglomerar, concatenar a opinião de todas as pessoas em um único documento. Então, assim, em resumo, porque eu não posso ler ele como um todo, assim, seria contraproducente, é um edital que ele possui 3 eixos. O eixo de produção de jogos são as pessoas que desenvolvem jogos diretamente, tá? É o que a gente pode dizer que, assim, mais intensamente ligado à produção de propriedade intelectual, que é base da economia criativa, tá? A gente tem também as pessoas que fazem a fruição de jogos, que em sua maioria, esse tipo de profissional, ele tenta dar vazão àquilo que é produzido de jogo nível do estado do Ceará, tá certo? Claro que outras vivências, além de eventos, também são feitas. Por exemplo, a pessoa quer fazer uma banda musical ligadas à trilha sonora de jogos ou coisas desse tipo de vertical de atuação, são muito bem-vindas, porque aqui é muito mais uma parte de experimentação, a fruição de jogos em geral, mas, obviamente, ela é mais tomada de conta pelas pessoas que produzem eventos, né? E também na questão da formação e pesquisa. A gente tem trabalhos muito importantes aqui, como, por exemplo, da Luana Russo. Eu sou bastante cobrado na Secretaria de Cultura de Estado, e com razão, pela participação das mulheres dentro do nosso ecossistema. Elas existem, tá? Inclusive tem presentes aqui, elas estão presentes. Normalmente, infelizmente, a participação da mulher nessa questão de tecnologia, ela é menor, tá certo? Mas elas também fazem parte, né, do nosso fórum, tá? A Luana Russo, ela vem fazendo pesquisas muito importantes da questão de jogos aplicados à acessibilidade, como é que a gente faz a inclusão de pessoas com deficiência sensorial de qualquer natureza que possam consumir, né, os produtos da nossa linguagem. Nós pedimos um total de recurso, o valor de R$8 milhões, que ele seria dividido da seguinte forma: no caso do eixo, para a produção de jogos, o valor total seria de R$4 milhões, é metade do que é solicitado, tá? E logo em seguida, né, o eixo de fruição de jogos, que a gente pede o valor somado de R$3.200.000, e, por final, pesquisa, que dá no valor total de R$800 mil, tá certo? Assim, existem também uma série de questões aqui sobre adaptação jurídica, adaptação administrativa, contábil, mas eu tenho convicção que isso foge do escopo do Fórum de Cultura e Mercado de Jogos do Estado do Ceará, porque isso é uma questão muito íntima da própria Secretaria de Cultura do Estado, né? Então, assim, em prol da objetividade, e para a gente chegar na parte mais importante dessa reunião, que é o debate com o secretário de Cultura do Estado, né, eu quero, além de dar a palavra para o Fabiano Piuba, começar com a seguinte pergunta, tá? Dentro do que vocês puderam ler do modelo que foi protocolado por nós no final do ano passado, eu quero saber qual é a possibilidade de viabilizar esse edital junto à Secretaria de Cultura do Estado e quais são os critérios, né? Porque, por exemplo, se a gente tem um edital de cinema que chega à monta, que assume a monta maior do que essa de R$8 milhões, que não causam o mesmo impacto econômico-social que a linguagem de jogos, qual seria, então, o critério, né? Dá um pouco mais de explicação para a gente poder ter base, tá? E deixar claro para as pessoas, assim, que esse edital dele não foi aprovado. A gente aprovou o debate dele na reunião do Conselho Estadual de Política Cultural de outubro, tá certo? Esse debate ele vem acontecer 4 meses depois, agora em fevereiro, para a gente tratar exatamente da sua viabilização, tá bom? Então, Fabiano, você está com a palavra. Eu estou te chamando de você, Fabiano, porque eu acho assim, eu já me sinto tão próximo de ti que eu estou com dificuldade de chamar de senhor, sabe? É isso, meu amigo, você está com a palavra. Oi, Fabiano, você está com a palavra. Opa, olá, João e demais. Uma boa tarde, porque eu vi que algumas pessoas chegaram depois, então, uma boa tarde para todo mundo. Bom,
sobre o modelo e a viabilidade, né, João? Eu acho que vocês desenharam... Primeiro, contextualizar um pouco, né? Quando Gilberto Gil assumiu o Ministério da Cultura, ele usou a palavra abrangência, né? De como havia necessidade de uma abrangência para as políticas de cultura e de alguns segmentos, né? Ou algumas linguagens que não eram compreendidas ou inseridas como políticas para as artes ou para a cultura, que foram chegando no Ministério a partir de 2003, né? Por exemplo, o segmento de moda, o segmento de design, né? O de arte digital, inclusive, né? O de cultura e de arte digital. Isso foi se traduzindo também na composição dos conselhos, sejam ele o Conselho Nacional, alguns conselhos estaduais e municipais de políticas culturais. O João Guilherme, embora ele seja representante ali no segmento de arte e cultura digital, mas desde o princípio ele tem assumido uma postura, um discurso da defesa, né, de que o assento, né, específico de jogos sejam aprovados, né, para o CPC. Foi já aprovado no âmbito do próprio Conselho, e hoje, João, finalmente foi encaminhado para a Assembleia Legislativa. Adoro quando eu tenho uma resposta para dar para o João Guilherme, né? Depois de 1000 trâmites internos dentro do governo, né, que vai para a CEPLAG, vai para a PGE, e vai não sei para onde, foi encaminhado hoje para a Assembleia Legislativa a ampliação da composição do Conselho, incluindo, por exemplo, pontos de cultura que não tinha, de jogos que não tinha, né? Outros segmentos também. Foram 5 ou 6 novos segmentos, entre eles de jogos. Quero parabenizá-los, né, e parabenizá-las, porque isso é resultado da sociedade civil. É uma iniciativa da sociedade civil que se apresenta no CPC, então, na figura do João Guilherme, eu quero parabenizá-lo, porque foi ele que levou esse debate até o fim. Então, João, foi para a Assembleia hoje, a gente crê que agora, nas 2 próximas semanas, foi o que o secretário Nelson Martins me falou, no máximo 2, 3 semanas está aprovado e o governador sancionado, a gente vai fazer a convocação, a eleição desses novos segmentos à parte, tá certo? Então, vocês ficarem atentos, porque o processo ele é eleitoral dentro da plataforma do CPC, onde as pessoas podem se candidatar, se cadastrarem, melhor dizendo, tanto como eleitor ou como eleitor e candidato. É uma vaga para titular e o segundo colocado fica ali com suplente, né? Então, esse debate no âmbito da Secult, ele é relativamente novo, né? E as políticas culturais, elas vão sendo implementadas de uma maneira gradual, né? Pra vocês terem uma ideia, nós lançamos alguns editais na nossa gestão, que não existiam na Secult, que é um edital de cultura e infância, um edital de cultura LGBT, os editais dos prêmios de culturas indígenas e de expressões afro-brasileiras. Agora estão abertos, inclusive, os editais de bibliotecas comunitárias, museus comunitários, né? Como? As escolas da cultura. Nós estamos aqui com o Lenildo Gomes, que foi o primeiro coordenador. Nós criamos, né, Lenildo, uma coordenadoria específica de conhecimento e formação que não tínhamos para essa agenda, e foi feito um edital também para instituições que atuam com formação artística e cultural. E o João Guilherme vem trazendo essa demanda de um edital específico para jogos, né? Ou jogos, arte digital e alguma coisa assim. Então, assim, da nossa parte, João, o acolhimento da proposta, eu estou falando do escopo, do objeto, não estou falando de valores, tá certo? O acolhimento da proposta, ele é um acolhimento que tem todo sentido, mesmo porque todos os nossos editais aqui, pessoal, ele é um processo de uma construção social e coletiva, de diálogo, de construção junto aos fóruns, junto ao CPC, né? Pensando as categorias, os critérios e procedimentos. Então, assim, vocês trazem aqui produção de jogos, uma outra categoria que seria fruição de jogos, e uma terceira que é de formação e pesquisa. Eu acho que, em relação a isso, nós estamos, digamos que consensuados, né? Não li o edital, João, na íntegra, li ali
objeto, os valores das categorias, né? A explicação do que é a descrição de cada uma dessas categorias. Eu até gostaria que você pudesse dar acesso aí, porque eu passei para o Lenildo e para a Luísa. Você abriu, não foi, Laís? Você também chegou a receber, né? Eu já liberei a entrada de todas as pessoas, inclusive o Lenildo também solicitou a entrada no Drive, né, para ler. Você também solicitou todo mundo? Então pronto, obrigado. Agora vamos aos valores, né? Quando eu estava falando da questão gradual de uma política que se insere né, em algum órgão público e de como ela vai se construindo a partir de uma primeira experiência, da gente avaliar. Eu digo que todo edital ele gera alguns componentes importantes para as políticas públicas. Um edital, por exemplo, ele tem uma função de mapear demandas. De repente, a gente põe ali 100 projetos que podem ser selecionados e a gente recebe uma demanda de 50 ou pode receber uma demanda de 1.000. Então, o edital ele traz ali um pouco, né, uma possibilidade de demandar as demandas. Qual é a demanda que a gente tem no Ceará para produção, fruição, formação e pesquisa de jogos, né? Além disso, ele tem um outro caráter que é mais pedagógico também, porque a gente vai desenvolver, né, o conceito dessa política, né, dos jogos, a definição dali das linhas que vocês tão bem trazem no escopo dessa proposição, né? E o outro é do fomento. Ele vai estar fomentando ali projetos, né, do que vocês trouxeram aqui, desde criação, produção, formação, pesquisa e fruição, e de como esse fomento ele vai gerar resultados, ele vai gerar alguns impactos importantes não só para a economia da cultura, mas para impactos sociais, né, para ter uma outra variável, né? Então, assim, João, da nossa parte, né, se você for buscar o edital de incentivo às artes, ele é um edital que envolve artes visuais, circo, dança, fotografia, teatro, humor, literatura, música, performance, teatro de bonecos e áreas técnicas, que são dois novos segmentos dentro do edital incentivo às artes. Portanto, 11 linguagens, 11 segmentos, num edital de R$ 9.649.080. Esse é um edital para todo o fomento a projetos. Obviamente, a gente fomenta as artes por meio da nossa rede de equipamentos, né? Por meio de outros editais que a arte também atravessa. Mas um edital específico de arte para 11 segmentos ou linguagens, percebam que é um edital de 9 milhões, né? 9.600.000, né? E se a gente for buscar isso, você mandou aqui, né, Luiz? E se a gente faz aqui uma leitura dos valores por linguagem, nós temos aqui, ó, artes visuais, 1.260.000. Temos circo, R$ 910.000. Lembrando que quando nós assumimos a Secult, o de circo chegava no máximo a R$ 300.000. Dança, 1.280.000. Fotografia, R$ 600.000. Humor, R$ 660.000. Literatura, R$ 1.042.000. Música, R$ 1.272.000. Performance, R$ 340.000. Teatro de bonecos, R$ 400.000. Teatro, no sentido mais amplo, R$ 1.280.000. E áreas técnicas, R$ 340.000. Se a gente vai buscar a linguagem de performance e áreas técnicas, que foram as novas que entraram nesse edital, não foi, Luísa? R$ 340.000, né? Então, digamos, esse seria um parâmetro, digamos, para a gente estar conversando, João, do que seria um primeiro edital para jogos, para que a gente pudesse mapear demandas, desenvolver ali alguns projetos, avaliar esse edital e ver os resultados, né, Laís? E ver o que seria um segundo edital, certo? Então, nós estamos aqui com uma proposta de que esse edital ele pode ter essas três categorias,
em R$500 mil, a gente faz o primeiro edital dentro dos limites. O Ceará, certo? Não sei se São Paulo teria, se Rio de Janeiro teria, ou algum outro estado brasileiro teria, condições de lançar um edital de R$8 milhões para jogos. Não é a nossa realidade, né? E olha que eu não estou colocando aqui algo que a gente debateu de colocar arte digital dentro. Então, essa proposta é que a gente ponha para jogos esse valor de R$500 mil e vamos ver e vamos avaliar esse edital para pensar. Fabiano, travou, desculpa o que você falou. Vamos ver, vamos avaliar, pensar e travou a tua imagem. Ainda está sem áudio. É porque o microfone dele está fechado, João. Não sei se o moderador da sala precisa abrir. Guará, talvez tu tenha que liberar o... Não, ele já... Ele tem autonomia, né? Ele tem autonomia para liberar o áudio dele, né? Exatamente. Pronto, ele tem autonomia, viu, Luísa? Vamos ver se consegue... Eu acho que alguma coisa aconteceu lá que ele teve que ir pro amarelo. Ele vai sair, vai voltar aqui para a sala, porque eu acho que deu algum problema aqui no microfone. Tá bom, tá ok. Por um breve momento, Fabiano, você conseguiu liberar o teu... Pronto, deu certo. Pronto. Obrigado. Aí, Fabiano, tu já fechou teu áudio de novo. Sim, sim. Joana, porque eu vou já passar a palavra aqui para a Luísa e para a Laís e também para o Lenildo, se vocês estiverem aí de acordo, para a gente... Sim, claro. O que a gente mais quer ouvir vocês. Pronto. Então, assim, eu estou sendo muito franco, muito direto, dentro de uma realidade do que nós poderíamos fazer dentro de um primeiro edital, né? Eu vou passar aqui para a Luísa e para a Laís e depois para o Lenildo, que eles também têm algumas ponderações aqui. Pode ser, João? Claro, por favor, o que a gente mais quer. Do microfone? Bom, boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui reunido com vocês. Já fazia um tempo que o João solicitava essa reunião mais ampla, né, para tratar especificamente sobre desenvolvimento de políticas, né, voltado para esse universo, que tem aí o universo mais específico dos games, mas tem esse que o Fabiano até colocou, né, trouxe na fala dele da arte e cultura digital, né, que também atravessa aí esse campo da tecnologia e da relação, né, com a política cultural, com a política para as artes, né. Eu acho, sabe, Fabiano, acho que é mais reforçar um pouco esses elementos que tu trouxeste, né, aqui para o debate, né, porque a gente sempre afirmou a importância, né, do campo, da linguagem. Eu acho que teve alguma reunião do CPC, acho que foi o Daniel, que fez uma apresentação bem importante, né, assim, sobre a potência desse campo, né, sobre o que gera, né, do ponto de vista social, do ponto de vista cultural, do ponto de vista econômico, né? Então, assim, eu acho que sobre isso nós temos acordo, né? O campo artístico, ele vem, né, ao longo dos anos, incorporando linguagens, incorporando segmentos, incorporando áreas, né? Quando você fala desse campo mais amplo da economia criativa, por exemplo, né? Você traz o design, traz a moda, traz a gastronomia, traz o campo da cultura digital, dos jogos, né? Que são áreas que, num primeiro momento ali, né, eles não estavam, né, situados dentro dessa esfera, e é natural que a política vá incorporando projetos, ações, né, direcionadas para essas áreas. Mas eu acho que assim, concordar com os aspectos trazidos pelo Fabiano, que isso é um processo, né? Assim, essa comparação com o edital de incentivo às artes, ela é uma comparação muito importante para a gente ter parâmetros de referências de valores, né?
A gente trabalha, você pega um edital que eu acho que a gente está agora indo para a 12ª edição, é um edital que já tem, né, e uma história, né, e que hoje a gente trabalha com esse universo, né, o valor global do edital para quantas linguagens, Fabiano, mesmo, hein? 11 linguagens artísticas, né, ele é 9.300.000 reais, né, tendo ali uma parte também do investimento que é direcionado para o pagamento de pareceristas, né. Então, é desse lugar que a gente fala, né? É desse parâmetro de orçamento que a gente fala. Por mais que a gente possa ter uma outra realidade para o campo financeira mesmo, para esse universo, mas a gente vai precisar encontrar formatos possíveis de financiamento, de projetos que possam ou se complementar com outros orçamentos, com outros recursos, mas, assim, para nós é super inviável imaginar, num primeiro edital, partir com esse valor de 8 milhões, né, para uma primeira experiência, né? A Laís fez um levantamento, se ela for colocar aqui algumas questões, ela pode compartilhar isso com mais propriedade. Por exemplo, os projetos apresentados no edital do mecenato que tem relação, né, com esse campo dos jogos. E a gente fala de um universo de 2 projetos no nono edital, 3 projetos no 10º edital, 5 projetos no 11º e no 12º edital. Então, a gente sabe que tem ali, obviamente, um desafio de mobilização do setor, para, inclusive, se aproximar, né, do campo da política cultural, né, mas tem também ali um desafio de ter isso consolidado. Às vezes, a gente pega nessas próprias linguagens que já estão no edital de incentivo às artes há algum tempo, né, a gente até já debateu isso, por exemplo, em reunião do CPC, acho que a linguagem de humor, não foi, Fabiano? O próprio circo, né? Que você tem devolução de recurso porque você não tem um número de projetos que o humor ele é mais forte, né? Então, não estou dizendo com isso que não precisa de mais dinheiro, né? Que tem também aí uma dimensão de estratégia de comunicação, de simplificação de processos e de procedimentos, que também impactam nesse número total, né? Mas aí a gente teve agora um debate muito forte com o campo da performance e das áreas técnicas, que apresentaram, inclusive, valores maiores. Eu acho que eles apresentaram próximo a 1 milhão. Eu acho que o pessoal das áreas técnicas, não foi, Lenildo? Chegava ali a 700 mil e tal. E o nosso debate foi, vamos partir de um valor menor, vamos ver o que é que se apresenta como demanda, como projeto, e essas conquistas, elas vão... Você tem linguagens como dança, teatro, música, por exemplo, que tem um universo enorme de pessoas que se inscrevem sempre, e você não chega a 2 milhões, né, de valor. Então, isso, tanto do ponto de vista orçamentário, né, disponibilidade mesmo, neste momento orçamentário para esse aporte, tem também um debate político a se fazer, né? E aí eu trago tanto aqui para o espaço da própria secretaria, mas para instâncias de participação social, como o CPC, né, como os fóruns, né, porque a gente sabe que essa distribuição de recursos, o João Guilherme sabe, porque participa desses espaços, são sempre debatidos nessas instâncias, né? O João também acompanhou, por exemplo, a discussão entre o edital de cinema e vídeo e o de incentivo às artes. E olha que você está falando de 2 campos fortes da política cultural que vêm se consolidando, né, há muitos anos, né? E o fato do edital ter ali o mesmo valor gera tensionamentos, né? Gera tensionamentos porque a questão é exatamente essa, né? Como que a gente está falando de um mesmo valor para uma linguagem que é o cinema e vídeo, né, para que é o audiovisual, e nós estamos falando de um mesmo valor para atender a 11 linguagens, né? Então, esse debate ele é colocado no CPC, João sabe, participou de muitas onde isso foi colocado, né? Então, mesmo que tivéssemos esse orçamento, no cenário, por exemplo, que nós tivéssemos esse valor, esse debate vai ter que ser enfrentado também nessas instâncias, porque é uma instância não é só consultiva, né? É deliberativa também sobre como aportar os recursos em quais prioridades, né? Então, assim, acho que a gente tem uma responsabilidade também com esse processo histórico, né? Então, é mais para reforçar esses aspectos trazidos pelo Fabiano. Acho que Laís, tu quer vir aqui, que tu está sem teu computador? A Laís pode complementar um pouco, que ela fez alguns levantamentos também, Lenildo também está aqui com a gente, mas eu acho que a gente trabalhar também dentro de um universo, né, de razoabilidade ali orçamentária, inclusive de execução. Esse é um ano eleitoral, né? Nós temos prazos de vedações, onde
as coisas não podem mais ser lançadas ou serem conveniadas, né, durante um certo período do ano, né, porque a gente entra no período de defesa eleitoral, né, então nós temos todo um processo de planejamento e de viabilidade de realização dessas ações, para além dessa dimensão mais, digamos assim, política de distribuição dos investimentos da Secretaria da Cultura entre as áreas. Né? Eu acho que é um pouco esse aspecto, Laís. Quer colocar aqui? Pega aqui a outra cadeira, pode se sentar. Boa tarde, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Boa tarde, Laís. Estamos lhe ouvindo, sim. Então, prazer estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, sou Laís Fracalossi, coordenadora de Economia da Cultura da Secult. E dentro das atribuições da COEC, né, a coordenadoria, estão as pautas, né, relacionadas a jogos, arte e cultura digital. Eu vou reforçar aqui, em outras palavras, em primeiro momento, só os aspectos que o Fabiano e que a Luísa trouxeram, né, que não se trata aqui da gente considerar ou não a importância, né, dos jogos da arte de cultura digital. Isso não está em questão. A gente considera que a importância de todas as linguagens, inclusive dos jogos, que tem esse viés de desenvolvimento econômico, inclusive, bastante forte, muito que algumas outras linguagens. Né? Isso não está em debate, a gente não precisa ser convencido sobre isso, a gente sabe, sim, da importância. Mas a gente está no momento da gestão que a gente tem procurado cada vez mais trabalhar com dados, né? A gente precisa aprimorar a política pública no sentido de avaliar os dados que a gente tem, do que a gente tem de números, do que a gente tem de indicadores, e a gente trabalhar com passos pequenos quando a gente está iniciando uma nova ação e a gente medir os resultados para dar depois os próximos passos. Então, quando a gente trata de questões como as que são o lançamento de novos editais, a gente usa 2 termômetros principais, né? A gente tem o Mecenas, que inclusive, né, o Mecenato Estadual, que inclusive ele é gerido também dentro da COEC, que é um edital, tirando os de cultura popular, é o único edital multilinguagens que é lançado anualmente. Então, a gente sempre utiliza, quando a gente vai fazer a avaliação de linguagens, das repercussões, dos indicadores, dos resultados, a gente utiliza o Mecenas como um primeiro medidor, né? E aí eu tenho aqui, depois eu posso até mandar para vocês, eu compartilhei já com o pessoal que está aqui na Secult comigo, a gente tem aqui os números, né? Então, a gente está na 13ª edição, só para vocês terem uma referência. Na 12ª edição, a gente teve 5 projetos aprovados de arte e cultura digital, não é separado jogos, tá? A gente teve 2 só que captaram recursos. Na 11ª edição, a gente também teve 5 e só 2 captaram. Na 10ª edição, a gente teve 3 e 2 captaram. E na 9ª edição, a gente teve 2 e 2 captaram. Então, assim, é um número permanente de 2 projetos apenas de arte e cultura digital que captam anualmente no Mecenas. O outro termômetro que a gente tem hoje, quando a gente faz debates sobre as linguagens, tem a ver com o número de perfis cadastrados no mapa cultural. Apesar de a gente saber que o mapa cultural não é um retrato fiel, 100% fiel, de qualquer um dos setores, do setor artístico-cultural como um todo, mas ele é, sim, um termômetro, ele consegue dar para a gente uma amostra do impacto do cenário que a gente tem. Então, o que é que a gente tem de cadastro relacionado ao que a gente está debatendo aqui? A gente tem 379 perfis de arte digital, 310 de cultura digital e 91 de jogos eletrônicos. Se a gente for comparar com as linguagens que a gente considera, por exemplo, que tem maior repercussão, eu pego aqui música, que é o primeiro lugar, tem 3.910 cadastros. A gente tem cultura popular com 2.261, a gente tem teatro com 1.957, dança com 1.701, são números muito mais expressivos. Então, é por isso que a gente reforça que a gente não está falando aqui da importância de uma linguagem, se uma é melhor que a outra, porque os indicadores são diferentes, os números que a gente tem são diferentes. Mas a gente tem que levar em consideração, porque a gente está fazendo uma gestão pública cada vez mais baseada em resultados e dados, a gente não pode desconsiderar esses números que a gente tem, que são o retrato que a gente tem. Então, assim, quando a gente vai dar o primeiro passo, que é o que o Fabiano e a Luísa estão sinalizando aqui,
a gente tem que considerar isso. Então, assim, no universo de cadastro de 91 proponentes, a gente considera que um edital de 500 mil, ele é compatível, ele é justo, né? Como o Fabiano disse, outras linguagens que, inclusive, têm mais perfis cadastrados no mapa cultural, estão ali com uma categoria com valor mais baixo no incentivo às artes. Ainda mais se a gente considerar esse outro termômetro, que é o Mecenas, que a gente só tem 2 projetos, né, que captam todo ano, essa é a média permanente, pelo menos das 4 últimas edições. Então, eu trouxe aqui alguns dados para vocês não acharem que o que a gente está falando aqui tem a ver com alguma avaliação subjetiva da linguagem. A gente está, na verdade, entendendo a importância da linguagem, mas a gente está sendo prudente e cauteloso em razão dos dados que a gente possui hoje. Na verdade, eu acho que eu, pelo menos, acho que é bem compatível com os números que a gente tem hoje. Então, é isso. Vou voltar a palavra para o Fabiano. João, eu vou só passar aqui para o Lenildo, depois da fala dele, eu queria também estabelecer aqui outras possibilidades, tá certo? Algumas o Lenildo já vai estar aí apontando. Tá ótimo. Você tá com o seu... alguém precisa abrir o som do Lenildo, João. Som e vídeo dele. E agora, som e vídeo do Lenildo, por favor, mestre. Lenildo Gomes? Lenildo Gomes, é esse mesmo, Lenildo Gomes. Tem alguém mais, Fabiano, que a gente libera aqui o áudio da Secretaria de Cultura do Estado? Pronto, acho que deu certo aqui. Valeu, Guilherme. Deu legal. Gente, boa tarde. Me chamo Lenildo Gomes. Atualmente eu sou diretor de articulação institucional do Instituto Dragão do Mar, que faz a gestão da rede de equipamentos, né, de uma parte dessa rede que pertence à Secretaria da Cultura. E aí estava aqui acompanhando esse debate. É um debate que eu já acompanho há um certo tempo. Eu estava na gestão da Luiziane, lá quando a gente lançou, né, o João lançou lá o prêmio... O João não, desculpa, o Paulo Moreira era coordenador de cultura digital e lançou lá o prêmio Ricardo Rosas. Depois eu acho que o Daniel chegou junto lá da gente numas conversas. A gente lançou, acho que a cultura digital lá dentro das residências e intercâmbios. Lembra, Daniel? Daniel deu uma consultoria. Então, hoje eu ocupo esse lugar, né, de estar nessa diretoria com essa responsabilidade de articular, digamos assim, a rede de equipamentos. Eu estava vendo aqui o CCBJ hoje, por exemplo, porque o que eu tenho para contribuir, para além dos editais, pensar também nessa ação de vocês para uma política mais extensa e maior. Hoje o CCBJ, por exemplo, ele tem cursos na área, ele tem ações de iniciação a jogos, ele está aqui hoje num processo de lançar mais uma turma do curso extensivo em cultura digital, né, com esse recorte nos jogos. Então, eu fico pensando que na rede de equipamentos, a nossa contribuição, João, Daniel e demais pessoas, seria tentar ampliar essas ações, sabe? Eu me proponho aqui a receber vocês no Instituto Dragão do Mar, ouvir de vocês que propostas são essas. Nós estamos aqui no momento de elaboração, de organização dos novos contratos de gestão e com seus planos de trabalho. Eu acho que nesse momento a inserção dessa programação e ampliar essa programação, tentando receber, tentando acolher os jogos e a cultura e a arte digital como um todo, talvez seja a grande contribuição que o IDM possa trazer para esse contexto. Acho que esses números que a Laís traz, assim, eles são números que refletem uma realidade, por exemplo, de uma ausência de uma política mais efetiva de formação, por exemplo, e de difusão. As demais linguagens, elas acompanharam, né, elas passaram por esse processo. Acho que Daniel, a outra moçada que esteve mais perto daquele momento ali na Secult4, quando a gente tentou implementar essa discussão, a gente tentou avançar por esse caminho, né, de pensar como uma política macro. Os editais, eles são importantes, evidentemente, mas os editais, eles não são a política em si, eles são ferramentas, eles são métodos de acesso, mas a política precisa ser ampliada. E a minha contribuição, vou botar meu contato aqui, João, né, você que é conselheiro e o resto da moçada,
é de repente a gente marcar uma política para a gente, uma reunião para que no âmbito da rede de equipamentos a gente possa ver como é que a gente pode ampliar a presença dos jogos em ações de formação, em ações de difusão e de fruição. De repente fazendo um pouco aqui do que o CCBJ já faz hoje, mas ampliando para outros equipamentos. Acho que é mais nesse sentido aí, Fabiano, que eu queria contribuir. João, só para, se você me permite, para devolver aqui para vocês, Permito. só para colocar um pouco mais aí de conteúdo no debate, né, para a gente ter a devolutiva, né? Inclusive pensando alguns exercícios, né? O primeiro ponto é esse que o Lenildo destacou, da gente pensar a política para o fomento aos jogos, para além de um edital específico ou dos editais, né? Então, eu acho que essa proposição que o Lenildo aponta, eu acho muito bacana. O Centro Cultural Bom Jardim já vem desenvolvendo, né, iniciativas e ações no âmbito dos jogos, como é que se pode expandir para outros equipamentos aqui da rede pública, dos equipamentos culturais da Secult, né? Mas, por exemplo, está aberto agora o edital de escolas da cultura, João, né? Que é um edital, eu estava aqui com ele aberto, é um edital de 7.340.000, ele é um pouco maior, mas tem um custo operacional dele. É um edital de 7.340.000, onde serão 7 projetos. Desculpa, Fabiano, que edital é esse? Edital de escolas da cultura, escolas livres, edital de escolas livres de formação artística e cultural, certo? Eu posso colocar aqui o link para vocês, só um minuto aqui no chat, tá bom? Só o tempo da minha internet, que não está muito boa aqui. Parará, pururu, parará, parará. Pronto. Eu mandei aí no chat o edital de escolas da cultura, certo? Chama-se edital Escolas Livres. Foi um edital, inclusive, assim que nós criamos a coordenadoria, o Lenildo estava como coordenador à época, em que nós lançamos um edital voltado para instituições que atuam com formação artística e cultural. Eram 2 categorias para instituições que já têm formação, mas também abrindo possibilidades para projetos novos de formação, certo? Então, hoje, ele é um edital que serão 7 projetos, no valor de R$380 mil, sendo 190 em 2 parcelas. Você recebe a primeira parcela, R$190 mil, executa essa primeira parcela, presta conta e recebe a segunda. Então, serão 7 projetos de R$380 mil, em tese, em 2 anos, 10 projetos de R$130 mil, né, por parcela, então, de R$260 mil, e 13 de 160 em 2 parcelas de 80. Então, por exemplo, iniciativas de jogos podem estar apresentando projetos para esse edital, que está ainda em processo de conhecimento, porque como ele é um edital para instituições, e pelo MIROSC, que é o marco regulatório que regula o repasse para instituições da sociedade civil, ele tem que ficar 30 dias para conhecimento. Então, ele fica para conhecimento até o dia 9 de março, e de 10 a 25 de março ele vai estar aberto para inscrições, certo? O mesmo eu posso dizer para outros editais que estão abertos, de incentivo às artes, que vocês possam estabelecer relações, né, dos jogos com outras linguagens artísticas, né? Então, acho que é importante o segmento perceber essas frestas, né, possibilidades de apresentação de projetos envolvendo jogos com outras linguagens. Esse de formação das escolas de cultura, entrando nessa categoria. Enfim, João, fazendo aqui algum exercício, Fabiano, esse valor, de como é que a gente faz uma redistribuição entre os, como é que a gente faz uma redistribuição de um valor que a gente estabelecer aqui, que a gente entre as categorias. Concluí. Certo. Você ouviu, né, João, ao final?
No final ficou meio entrecortado, assim, a conexão parece não estar... Então, a gente voltou? Melhorou? Pronto, melhorou. É de como é que a gente pode, a partir do valor estabelecido, a gente redistribuir entre essas categorias. Era isso. Obrigado. Pronto, Fabiano, então, assim, a minha impressão direta e é o que a gente vem comentando aqui nos grupos de WhatsApp. Aí, pessoal, eu vou aqui falar e, Dani, agora eu queria que você habilitasse o áudio, o vídeo, para todo mundo falar, tá certo? A gente vai realmente abrir aqui esse debate. O professor Daniel já pediu para abrir a palavra. João, com licença, desculpa, não vamos fazer isso não. Vamos fazer assim, ó, vamos fazer isso não, por gentileza. O pessoal levanta a mão, ou então pede a palavra do chat, e individualmente o Guará vai liberando as pessoas uma a uma. Liberar todo mundo de uma vez só talvez não seja o ideal. Galera, Pronto. quem não sabe mexer aqui no Meets, do lado da câmera ali, tem uma mãozinha aberta, é só clicar ali que você levanta a mão e eu libero pra você falar. Pronto, tá ótimo. Então, assim, depois que eu falar, né, as pessoas vão ter espaço. João, Oi. Desculpa, só uma questão rapidinho, só para a gente também, agora que vamos abrir as inscrições, né? A gente ter esse tempo um pouco de teto de horário, porque a gente, depois daqui, tem já uma outra agenda. Hã? Pois é, exatamente. A gente tem outra agenda, como a gente, essa da CEPLAG entrou aí no meio, né? Comprimiu a nossa tarde. Então, assim, a gente tem uma outra agenda que o pessoal já está aqui, inclusive na secretaria, então só para a gente estabelecer um pouco uma regra, né, de tempo de fala, de limite, para a gente conseguir dar os encaminhamentos e concluir a reunião, sem prejudicar aqui as outras atividades que a gente tem também na secretaria. Então, João, podemos pactuar aqui às 16h30 a gente finalizar a nossa reunião? Pode ser assim? Pode ser 15, pode ser 15 para 5. Mais de uma hora para iniciarmos a reunião. Pode ser 15 para 5 para dar um pouquinho mais de tempo para a gente? Não estou ouvindo, porque está fechado aqui o meu, né? Ele deu o quê? Como o quê? A outra reunião estava marcada para as 4, né? Então o pessoal já está aqui. Então por isso que a gente está sugerindo 4h30, porque aí a gente atrasa também meia hora da outra e equilibra os tempos. Tá bom. Tá certo. Então, assim, Fabiano, assim que eu concluir, eu gostaria de ouvir o professor Daniel Goulart e o Arisson, que fez observações aqui internamente muito boas, né? Quando eu ouço de vocês esse valor de 500 mil, eu acho que dói até mais do que quando assim, as pessoas no discurso ficam misturando o tempo todo arte, cultura digital e jogos. Esse edital das artes, ele não dá espaço nenhum para jogos, tá? Hoje, no âmbito de cultura, da Secretaria de Cultura do Estado e do município, nós somos avaliados por fotógrafos, por teatrólogos, por artista de circo, e dificilmente, é muito raro, um profissional da área de jogos. Assim. Vamos colocar isso para uma dimensão da saúde. Você acha que faz algum sentido uma pessoa que tem problema cardíaco ser avaliado por um fisioterapeuta, por um psicólogo? Não é o caso. Então, assim, já começa daí. Isso só faz dar mais força ao meu pedido de criar, de fato, um edital próprio, para que a gente possa ter a garantia de que pessoas que são da área de jogos avaliem projetos de profissionais que são da área de jogos, entende? Então, assim, isso é uma questão bem básica. Qualquer outra linguagem no lugar da nossa também reclamaria da mesma forma. Alguém que trabalha com circo, cultura indígena, não pode avaliar um roteiro audiovisual. Tá? Isso é lógico, tá certo? Então, começa daí. Outra coisa em relação ao valor de 500 mil reais, assim, a nossa linguagem, ela não é uma linguagem, é uma linguagem muito inovadora, jovem, e que ela, por si só, no seu fazer artístico, ela precisa de artes plásticas, ela precisa da construção de personagens e cenários, ela precisa de literatura, porque a maioria dos jogos tem roteiro, ela precisa de música, porque todo jogo ele tem sua trilha sonora, enfim. Se o cinema é a sétima arte, porque engloba as outras, a gente pode dizer perfeitamente que a linguagem de jogos é a oitava, tá? Então, nós temos um potencial de empregabilidade para o músico, para o ator, que pode fazer dublagem, enfim, para todas as outras, tá certo? E por isso que eu gostaria que o valor fosse diferente. E quando a gente fala em 500 mil reais, assim, ó,
assim, de partida, pela avaliação que nós temos assim de voluntários, pessoas que pedem informação e vão repassando a nível do Drive, né, do Google Forms, se você pega R$500 mil e trabalha com 67 empresas, tá bom? E isso a nível de CNPJ, a gente tem uma divisão de R$4.663 arredondando, tá? É claro que nos editais não são todas as empresas que ganham, enfim, mas é um número que fica muito aquém. E se a gente pega a questão do número de pessoas físicas, pega 500 mil, divide por 550 pessoas que participam ativamente do fórum, dá R$909 para cada um. Isso para o interior inteiro. Então, assim, só nessa reunião aqui, tá? A gente tem Quixadá, Crato, Aracati, Granja, Limoeiro do Norte, tá certo? Isso aqui, no momento, eu pude identificar. No fórum, em geral, são 23 municípios. A gente, com 4 anos de vida, já está chegando a esses números. Então, isso aqui não reflete o valor. Tanto a nível de potencial econômico quanto social, porque, vejam bem, nós podemos dar suporte às outras linguagens, tá certo? Então, por isso que eu queria que a gente repensasse esse valor de R$500 mil, que no momento agora eu não tenho ideia de dar um outro qualquer. Até tenho, né? Mas eu não queria falar no momento. Para não ficar muito tudo em cima de mim, professor Daniel e Arisson, por favor, em seguida vocês falam, tá? Aí eu queria também, logo depois, dar espaço pessoal do interior. Eu queria que a Lavínia falasse, ok? Ela é uma mulher, ela é de Quixadá, né? Ela é uma quebra de paradigma, então, assim, por favor, vamos seguir essa ordem, tá bom? Daniel, vai lá. Bom, eu não vou perder muito tempo aqui com o debate, eu vou lançar algumas perguntas e tem muito a ver com o que o João coloca, assim, para a gente chegar em acordos no futuro, quando a gente for discutir aqui pós-debate, aqui a gente não vai chegar provavelmente a um acordo específico, né? Mas lembrando aí que o Piúba tem realmente essa conexão, Lenildo, é um prazer te ver mais uma vez, a Luísa Sela estava com a gente, eu e o Irá Porã defendendo em 2018 lá no Comitê do Camilo loucamente a linguagem de jogos e tudo, não sei se ela lembra. Então vocês têm aí um coração aberto realmente para essa nossa linguagem, eu acho que a gente realmente precisa conversar um pouco mais para ver se a gente consegue chegar em valores mais interessantes. Então, vou lançar aqui algumas perguntas, vocês não precisam responder agora, depois a gente pode trocar uma ideia, né? Eu queria que vocês entendessem o seguinte, que realmente com 500 mil, a gente não consegue trazer de produtos de qualidade final apurada para nenhum desses eixos, né? Não significa dizer que a gente não consegue fazer alguma coisa. E aí a gente tem que avaliar depois, Fabiano, por gentileza, se vocês puderem conversar com a gente depois, essa expectativa de vocês de retorno. Eu não sei se as outras linguagens fazem isso, mas a gente vem de uma área extremamente competitiva e que a gente gosta de oferecer retorno dos investimentos colocados por nós, porque a gente tem uma forte linha da economia criativa com isso. A gente quer entregar o melhor para a sociedade em termos de solução, porque nós somos um meio de transformação. Então, nesse sentido, acho que é interessante a gente ver que retorno vocês estão, a expectativa de retorno de vocês em cima desse valor, tá? E eu faço a comparação com incentivo às artes, né? Se for naquela linha de incentivo para quem está começando, não sei o quê, então a gente tem portfólio para esse tipo de coisa, mas a gente tem que fazer o casamento com as propostas da nossa linguagem como um todo. E aí eu já pego o toque, né, a conversa com o Lenildo, de começar diálogos muito fortes, a Luísa Sela também se propõe aí a fazer isso, o próprio Fabiano, a gente conversar um pouco mais sobre essa estruturação de uma política pública que realmente eu concordo também, o edital é apenas uma das portas para que se torne uma coisa forte. Laís, é um prazer te conhecer, não te conhecia no rolê, adoro pessoas que trabalham com números, porque eu também os faço assim. Não é uma inconsistência, mas eu queria ver depois contigo esses números de projetos que vocês levantaram, provavelmente são de projetos aprovados e não de projetos inscritos. E aí o João já colocou muito bem que a gente tem uma certa dificuldade, encontramos uma fragilidade no processo na aprovação desses projetos. Então, de repente, esses números que estão pegando de coisas aprovadas, talvez a gente precise conversar um pouco melhor e trabalhar junto aí nessa formação de pareceristas, de entender melhor essa linguagem e gerar uns indicadores que talvez venham, aí eu vou mais um questionamento para a Laís, de que maneira a gente pode aproximar esses números de mercado para vocês, que nós temos muitos resultados interessantes e transversais em que a cultura se beneficia com as nossas propostas de jogos. Então, de repente, sejam números que, para vocês até decidam
e seja menos doloroso a gente fazer uma defesa de maior valor, vocês enxergando possibilidades, não necessariamente o edital, mas em um programa como o Lenildo coloca. Não sei, a gente precisa conversar isso junto, acho que é um caminho de aproximação. Por último, uma perguntinha para a Luísa, para depois a gente conversar. O que a gente pode fazer para inserir ainda mais a linguagem de jogos como política pública? Na Secult4, a gente teve a felicidade do prefeito estimular diretamente Fortaleza como a capital dos jogos. A gente não teve muito esforço para construir esses caminhos, tanto é que a gente acredita que vai ter um edital de 2 milhões. Realmente, ou mais, sei lá, a gente pediu 4, não foi, João? Se não me engano, a gente pediu 4 para a Secult4, sei lá. Não lembro. Os valores estão orbitando nisso, 2. Sabe? Então, tipo assim, eu acho que é um diálogo super agradável. Só um detalhezinho, Daniel. Eu sei desses números, Fabiano Pilbo, porque eu também sou conselheiro na Secult4, da linguagem de jogos, tá? Exatamente. Então, eu acho que é um primeiro contato, todos abraçados, ninguém solta a mão de ninguém. Nós vamos passar por algumas turbulências esse ano. Eu desejo com vocês construir um projeto sólido para que o futuro a gente persista. E, nesse sentido, essas perguntas são provocações para a gente conversar depois, de repente montar um GT de verdade para conversar um pouco, viabilizar esse edital dentro do que vocês estão esperando e do que a gente também gostaria que o nosso ecossistema trabalhasse. É isso, eu vou dar a oportunidade para os outros falarem também. Um beijo para vocês. Lavínia já pode falar, já. O Alisson. Estavam... Não, mas tranquilo, é só um comentário muito rápido. Primeiramente, só reforçando o ponto que o Daniel levantou, eu acho que existe... Os valores do edital que foram propostos, talvez eles reflitam exatamente a ausência dos jogos dentro das políticas públicas até agora. Então, existe uma quantidade de demanda represada que não vem dos últimos 4 anos ou 5 anos. A gente está falando de um setor que está aí há pelo menos uma década, em vários casos, em vários profissionais que já saíram do Estado até mais tempo. E em relação aos indicadores, eu concordo também, é um ponto que o Daniel levantou, que existe uma fragilidade na captura desses indicadores, mas a gente tem um caso interessante em paralelo com isso, até comentando sobre essa questão de indicadores, que foi o Rio de Janeiro. A Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro ela lançou um edital para jogos, utilizando como base o know-how do audiovisual. E esse edital ele foi cancelado por falta de inscritos, sendo que o Rio de Janeiro tem uma das maiores indústrias de jogos do Brasil. Então, não foi por falta de inscritos, foi por falta de critérios que permitissem que a linguagem de jogos entrasse dentro dessa concorrência. Então, basicamente, foi um edital que foi criado com o objetivo do dinheiro voltar. E isso gerou, inclusive, uma discussão política muito forte, uma mobilização da Associação do Rio de Janeiro, discutindo sobre a lisura do processo, etc. Então, acredito que é só um exemplo de como os dados, eles, no final das contas, eles podem comprometer realmente uma linguagem que tem a sua pujança dentro do setor. Mas o ponto que eu queria levantar é exatamente que aproveitando que o Lenildo já levantou esses pontos, aproveitando que a gente está no meio dessa discussão, eu acredito que o principal encaminhamento pode ser exatamente o diálogo para elaboração de políticas estruturantes, mais do que qualquer coisa, mais do que editais, mais do que fomento direto, é a necessidade da gente ter os jogos inclusos em políticas que já existem, que já são efetivas para as outras linguagens. Mas hoje, por exemplo, eu não consigo aplicar um projeto de jogos, de fato, um jogo desenvolvido dentro do mecenato, por exemplo, eu não consigo aplicar através dos editais de incentivo às artes, e isso é muito complicado. Então, a gente precisa ter esse reconhecimento antes de mais nada. É isso. Lavínia, vai lá, Lavínia. 3 minutos, tá? Porque eu também estou querendo ouvir o Fábio, tá bom, minha amiga? Vou ser super breve, não se preocupe. Vai mais como uma crítica e uma sugestão aqui, certo? Rapidamente. Eu sou Lavínia, eu sou do interior do Crato, certo? Na região do Cariri. E aqui na região do Cariri a gente tem um grupo muito forte de desenvolvedores de jogos tradicionais, né, de tabuleiro. Um grupo bem forte mesmo. A gente tem 38 pessoas desenvolvedoras de jogos de tabuleiro, né? E aí, inclusive, quando a gente vai falar de jogos, né, a gente não fala só de jogos digitais. Então, falar sobre arte digital, quando está falando de jogos, exclui totalmente jogos de tabuleiro. Então, não é só arte digital, né? Então, a primeira coisa que eu queria falar. A segunda é que, com um valor de 500 mil, eu também acredito que um edital voltado para a produção, ou até, no caso que a gente tinha pensado antes, né, para 3 eixos diferentes, é inviável porque, enfim, a produção de jogos é muito cara.
e desenvolvimento de eventos de jogos também é muito caro, e a pesquisa é relativamente caro também. Então, eu concordo com o que o Alisson falou, o Daniel falou, enfim, os meus colegas anteriores falaram sobre fazer uma política mesmo de formação e captação dessas pessoas, porque, como eu falei anteriormente, né, o Sebrae Developer chegou no interior do estado e a gente conseguiu ter contato com jogos pela primeira vez no interior do estado e fazer essa ponte entre Fortaleza e o interior. Então, formações e aulas e etc., e cursos, etc., dentro do interior do estado, né, faz com que a gente tenha essa ideia de que a gente pode também trabalhar com jogos, pode se inserir na área de jogos e, enfim, acaba engajando a comunidade dentro do interior com a comunidade da capital, certo? Então, eu penso assim, se for para dar continuidade ao edital, seria mais interessante o edital, no começo, agora ser focado em captação e, enfim, formação dessas pessoas, para depois focar em produção com um edital um pouco mais de valores aí. E é isso. Vai lá, André. Eu vou falar rapidamente aqui, só para ter um pouco quando a gente está falando de dados, tem uma primeira coisa, dizer, assim, no meu entendimento, e queria agradecer aí o input de todo mundo, eu desenvolvo jogos há 25 anos. Eu desenvolvo jogos há 2 décadas e meia, tenho mais de 100 jogos lançados no meu currículo. E eu tenho um estúdio de jogos em Fortaleza, chamado Gameplan. E a gente está dobrando de tamanho nas próximas 2 semanas. A gente tem uma indústria que dobra de tamanho todo ano e tem mais de 200 bilhões de dólares de faturamento no mundo, e o Brasil é um dos países que mais cresce. Então, não propor valores viáveis para o desenvolvimento de jogos numa determinada região vai simplesmente deixar essa região para trás em relação ao resto. O estado de São Paulo, todo bimestre, lança um PROAC de R$1,5 milhão para desenvolvimento de jogos. E isso é visto em outros estados também. Outra comparação que foi feita, que eu acho que enfim, eu pessoalmente não concordo com ela, é comparar um edital de renúncia fiscal a um edital de fomento. Acho que as duas coisas são totalmente diferentes. Então, são esforços diferentes, são tipos de projetos diferentes. Então, mas eu só queria dar um dado para vocês. R$500 mil vão desenvolver 2 jogos de celular, se muito. Porque a nossa indústria é uma indústria de alta tecnologia, é uma indústria de inovação, é uma indústria que trabalha, mesmo nos jogos de tabuleiro hoje, com tecnologias estado da arte, e ela é automaticamente mundial. Então, você faz uma peça de teatro, você vai apresentar ela no teatro, e é isso. Um jogo não, um jogo ele tem que ser, quando ele é lançado para 175 países ao mesmo tempo. Então, a gente está falando de muitos mundos muito distintos, e a gente está falando a gente está falando de STEM, a gente está falando de tecnologia de alta performance. Então, e tudo isso envolve valores muito significativos. Então, a gente está falando R$500 mil, de fato, mais do que incentivar, essa é a minha opinião como desenvolvedor há tanto tempo, R$500 mil, mais do que incentivar, na verdade, eu me sinto desmotivado a participar de um edital que propõe um valor tão grande. Porque, de verdade, a gente não vai conseguir fazer a contribuição que precisa para o crescimento da comunidade, para o crescimento da indústria cearense de desenvolvimento de jogos. É esse o meu apontamento. Obrigado. Fabiano, obrigado, André. Fabiano, existe alguma possibilidade da gente marcar uma outra reunião para tratar melhor esses dados, para rever esses valores, assim? Porque, olha, 500 mil, a gente não consegue bater o meio de campo, entende? É muito, mas é muito pouco mesmo. Esses dados que foram tirados aí pela Laís e por vocês, eles não refletem. Você imagina, por exemplo, o edital de cinema e vídeo, uma coisa é estimular a produção com verba direta na conta do produtor. Outra é você estimular a produção com incentivo fiscal e você ir atrás da empresa que vai financiar. Mas não existe no Brasil a cultura de se investir em jogos por puro desconhecimento. O poder público tem que caminhar de uma forma diferente quando vai investir.
Então, assim, será que a gente poderia marcar um segundo momento? Talvez, eu não sei se necessariamente uma reunião do fórum como um todo, porque ela já está havendo agora. Mas, assim, a gente rever melhor os dados que motivaram esse número, esse valor de 500 mil, e outras questões pertinentes. Aí eu passo a palavra de novo para vocês, para a Secretaria de Cultura do Estado. Obrigado, João. Eu ia dar uma proposta de caminhamento mais ou menos nessa linha, certo? Aí, de fato, a gente cria agora um GT. Eu acho que uma reunião muito ampliada agora talvez não funcione mais, porque a gente tem que entrar agora numa dinâmica mais operacional, digamos assim, o que seria a minuta do edital, o que seria o seu valor, quais são as suas categorias. Isso que a Lavínia colocou, eu achei muito interessante como uma problematização. É o caso de a gente fazer um edital num primeiro momento só para projetos de formação, e um segundo edital ele possa ter ali para os processos de criação, produção e ou mesmo fruição, ou como a Laís estava colocando aqui ao lado, a gente fazer como se fosse uma categoria única ou duas categorias com valores, não é isso, Laís? E que a gente pudesse receber demandas tanto de criação, fruição e formação e pesquisa. Então, assim, João, eu acho que vocês podem dizer aí, formar um grupo de 3 a 5 pessoas no máximo, não mais do que isso. Nós temos hoje já um pontapé, digamos, que é de 500 mil reais, o que é possível fazer com os 500 mil reais nesse edital, ou o que é que a gente possa ampliar, certo? Aí eu vou já colocar aqui um limite, que é o limite mesmo nosso, tá certo? Não sei quem vai buscar lá não sei aonde, que seria de 750 mil reais, certo? Então, a gente teria ali um plus aqui, 250 mil reais, que é o MAP que eu tenho aprovado. Nós temos aqui um MAP aprovado para os editais, onde a gente tem uma margem de 750 mil reais. Então, o que é possível de fazer com esses 750 mil reais? A gente sabe que os quase 10 milhões aqui para fomentar as artes no Ceará é muito pouco. Ele não atende à demanda do que tem de teatro, de música, de literatura, de dança, etc, etc. Ele é um edital que tem um processo que é de seleção pública, certo? Eu digo muito, e o João já deve ter me ouvido falar muito isso nas reuniões do CPC, que o edital ele tem duas cabeças. Uma cabeça que é democrática, porque ele democratiza o acesso, não mais por meio dos antigos balcões, dos amigos do rei, que eram antigamente. Ele cria um processo de seleção pública, mas ele tem uma cabeça excludente também muito grande. Né? Por exemplo, nós temos aqui no edital de incentivo às artes, acho que são quantos projetos que a gente vai estar selecionando aqui ao todo? Acho que são mais de 500 projetos, é isso, Luísa? Acho que são 700, em torno de 1.000. O número de projetos ali para incentivo às artes? 432. Somando todos os editais? Tirando Alberto Nepomuceno e incluindo 432 projetos selecionados, mas aí eu preciso pegar o número exato do Alberto Nepomuceno para chegar próximo a 500 projetos. Então, percebam que nós temos no investimento aqui de 9 milhões e pouco de reais, em torno de 500 projetos que vão ser selecionados, e certamente com mais de 1.500 inscrições, né, no total. Ó, lá está dizendo que já tem em rascunho 1.800 projetos ali, em rascunho para em torno de 500 projetos que serão selecionados. Então, a gente tem que ter essa clareza, pessoal, de que se a gente coloca 10 projetos, 20 projetos ou 30 projetos para jogos, aí eu quero fazer aqui um esclarecimento, tanto eu acho que a Lavínia como o André Fauri colocaram, né? Esse edital é um edital para jogos, nós não estamos aqui misturando, certo? Ou confluindo com arte digital ou cultura digital, embora, na minha concepção, jogos é arte digital também. Entre outras coisas, ele é arte digital, ou como vocês colocaram, ele é teatro, ele é música, ele envolve uma conexão com outras linguagens. Então, a gente tem que ter a compreensão, no caso da limitação da Secretaria da Cultura, ou a limitação mental dos gestores, da minha, da Luísa, da Laís, certo? De olha como esses caras são idiotas, vão colocar 500 mil reais para um edital de jogos. Isso é irreal, isso é burrice, isso é, certo? É absurdo, blá, 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 e a gente vai para a rede criticar. Secretaria da Cultura lança um edital de 500 ou de 750, como eu estou colocando aqui, para jogos. Certo? Bom, uma amiga minha dizia, é o que a gente tem para o jantar.
Então, assim, eu me dirijo ao João, certo? Porque ele está mais presente aqui no CPC. João, nós temos não mais 500, mas eu fui no meu teto, que é de 750 mil reais para a gente fazer um edital de jogos. E junto com vocês, a gente vai definir quais são as categorias, certo? E o formato, os critérios, etc e tal. Ou não vamos fazer, certo? É melhor não fazer porque realmente não dá para iniciar qualquer processo de fomento. Eu vi que o edital, não o edital, um prêmio do Sebrae Ceará, não foi, Laís? Com a City Nova, teve aqui um prêmio de 50 mil reais para o primeiro colocado, 40 mil para o segundo e 20 mil para o terceiro, em premiação das equipes vencedoras em games, né? Eu acho que aqui talvez tivesse voltado mais para os jogos eletrônicos, eu não sei dizer, né? Programa Juventude Digital. Juventude Digital, certo, por isso que tem JD aqui, né? Juventude Digital é games. Então, assim, isso é um encaminhamento. O outro esse encaminhamento numa reunião Secult Instituto Dragão do Mar, no âmbito da sua rede, pensando nessa possibilidade que o Lenildo trouxe, então seria uma reunião específica, né? A gente está aí renovando os contratos de gestão com o Instituto Dragão do Mar para a rede dos equipamentos. O Lenildo estava lembrando aqui, fez referência ao Centro Cultural Bom Jardim, mas, por exemplo, o Porto Dragão, né? Tem ali as zonas de criação. É possível a gente procurar o Porto para imaginar alguma coisa ali para a zona de criação? E a gente também sair com 2 encaminhamentos, que eu iria procurar os secretários, seria ir para a CCTES, a gente falar lá com o Carlos Décimo, de que caminhos possíveis de linhas, certo? De financiamento ou de fomento a CCTES poderia promover, seja num edital específico deles ou no edital conjunto a esse, onde se eles colocaram um recurso aqui, a gente faz um edital conjunto, Secult e CCTES. E, por último, existe o Ceará Cred. Não sei se vocês têm acompanhado, que é uma linha de crédito da ADES, que é a Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará, vai estar, inclusive, João, na próxima reunião do CPC, fazendo a apresentação do Ceará Cred, porque a gente quer, embora seja aberto no geral, a gente está propondo lá para a ADES, dentro do Ceará Cred, uma espécie de uma linha, de um selo, né, voltado para a economia da cultura e para a economia criativa. Então, a gente marcar uma reunião, sim, com 3 ou 5 pessoas que vocês estabeleçam, para a gente pensar o edital dentro desse limite que nós temos. Você quer vir aqui, então? A Laís pediu a palavra, João, só um minuto. Tá ok. Para reforçar, quem está um pouquinho mais por dentro das discussões sobre os editais da Secult, sabe que a gente tem um prazo um pouquinho apertado em razão do defesa eleitoral. Então, para a gente lançar um edital e conseguir pagar antes das eleições, a gente precisa ter tudo assinado até o dia 30 de junho. Então, a minha sugestão é esse GT, a gente já marcar a primeira reunião na semana que vem. A minha sugestão é quinta-feira às 14 horas online. Eu mando o link. Vocês me passam esses nomes dessas 3 a 5 pessoas e a gente já começa a reunião. Aí eu acho que é uma decisão que eu acho que é de interesse conjunto, de tentar chegar bem focado, se já puder fazer uma prévia entre vocês para já chegar com alguma proposta dentro desse limite orçamentário, para a gente realmente tentar liberar esse recurso até o meio do ano. Porque se a gente precisar, né, se alongar dos debates, a gente pode fazer isso sabendo que o recurso só será liberado no fim do ano, após o segundo turno. Então, também é uma decisão desse grupo, né, que eu acho que vocês podem debater entre vocês, é isso. Se a gente tenta fazer uma coisa mais objetiva, de repente menos categorias, porque quanto menos categorias, menos complexo é o edital, facilita muito aqui a liberação do edital. Então, tentar simplificar ao máximo as categorias, as divisões de valores, que aí a gente consegue cumprir esse prazo de 30 de junho. Se a gente não optar por esse caminho, a gente pode ter um debate, né, um caminho mais longo de debate, mas aí o recurso só sai após o segundo turno. E aí fica o meu convite aí, a minha sugestão, que eu olhei já na minha agenda, para quinta-feira, às 14 horas. Tá, então vamos fazer o seguinte, pessoal.
Quinta-feira às 14 horas. Eu já vou anotar aqui. Então, assim, ó, pela movimentação das pessoas, eu entendo que é importante, depois que o pessoal da Secult-CE sair, nós do fórum, a gente se manter aqui e definir quem vão ser elas, tá? Guará já expôs que quer participar, enfim, normalmente quem trabalha com política pública... 15 horas, você falou, foi? 14 horas. Quem trabalha com política pública, geralmente... Certo? Então, assim, da Secretaria de Cultura do Estado, Fabiano, quem é que eu coloco nesse GT? Não, o GT somos nós que estamos criando aqui, João. Certo? É um GT criado no âmbito da Secretaria... Não é mais o fórum, estou falando agora um GT, um grupo de trabalho, que a Secretaria da Cultura cria para pensar um edital de cinema e vídeo, um edital de... Mas aí a base da plataforma de funcionamento, ele vai ser o WhatsApp? Não, são reuniões presenciais ou digitais, etc. e tal. É um grupo técnico de trabalho criado pela Secult, composto por pessoas da Secult e da sociedade civil, que eu estou pedindo para vocês me indicarem 3 ou 5 nomes. Aí a gestão desse GT é nossa, é compartilhada, certo? Então, deixa eu colocar aqui a minha sugestão, tá bom? Normalmente, quem vai? Os 3. Eu, Arisson, o Daniel Goulart. Eu quero adicionar nesse grupo também, vai minha sugestão, a Lavinha, que ela está no interior do estado, tem que ter alguém no interior. O Daniel Guará, ele pediu para participar também. Pode ser. Eu quero saber se está ok, nós 5. Pode, perfeito. Vocês quem definem, não somos nós. Os nomes são vocês que pactuam e encaminham para a gente, João. Aí eu vou colocar aqui que a interlocução disso é com a Laís, tá certo? Tá ok. Tá bom? Vocês encaminham esses 5 nomes ou outros que vocês definiram, mas a gente trabalha 5 nomes. E a Laís já está marcando aqui uma primeira reunião para quinta-feira, 24 de fevereiro, às 14 horas. Presencial. Perdão. Da próxima semana. Perdão. Então, quinta-feira, dia 3 de março, certo? Junto com ela e Lenildo, e com quem Lenildo quiser. Oi? Ou seria reuniões diferentes? Não, eu vou chamar algumas pessoas, eu vou identificar. Tá bom. Pessoas aqui da então tá certo. Tem 5 no fórum. Pronto, ficamos combinados assim, tá certo? Eu encaminho 5 nomes nossos para a Laís, não é isso? Isso, exatamente. Tá ótimo. E vocês definem aí se é presencial, se é virtual, ou se é híbrida, para que a Lavínia possa participar. Então, já estou entendendo que ela é no mínimo híbrida, né? Então, eu acho que seria esse o encaminhamento. Lenildo, você quer marcar uma específica aqui para pensar a questão da rede? Vocês acham que nessa reunião a gente divide ela em 2 partes, uma primeira para tratar do edital e uma segunda para discutir a questão da rede, ou vocês preferem outro momento? Para mim, a gente podia dividir. O que vocês acham, pessoal? A gente pode sim debater logo tudo. É porque aproveita que já está todo mundo, essa galera já está mobilizada, e a gente vem aqui, eu venho para essa reunião também, de repente tem uma primeira pauta com o edital, e na sequência a gente discute essa coisa da política para os jogos dentro da rede de equipamentos. Lenildo, só uma questão, porque o Arisson está... Arisson, fala aí, por favor, por que você prefere uma única? Mas se vocês acharem melhor... Que seja uma única. Eu prefiro que seja um momento único, porque a gente, no final das contas, vai ter devolutivas que vão para as duas verticais. Tá bom, perfeito, Lenildo. Então a gente faz um movimento só. Tá bom, Goulart? Tá bom, Lavinha? Tá bom, Daniel Feitosa? Tá ótimo. Então pronto, quinta-feira às 14 horas a gente se encontra de novo. Eu vou passar os números os contatos das pessoas para Laís, tá? Então pronto, acho que a gente já estourou o tempo, não é isso? A reunião, eu entendo que foi extremamente produtiva. Eu vou encerrar por aqui, porque eu também já falei bastante, a não ser que o Daniel Goulart ou algum outro colega aqui queira finalizar. Arisson, não? Arisson quer falar? Não. Fabiano, então é isso, tá bom? Muito obrigado por isso. Fabiano está travado da internet, é impressão minha. Eu acho importante que ele me escute. Fabiano, Laís, Lenildo. Alguém aí pode falar? Me parece que travou de vez aqui, pessoa da Secretaria de Cultura do Estado. Lenildo, Luísa Celas. Não, gente, é só o computador do Fabiano descarregou, mas a gente está junto aqui na mesma sala, estamos ouvindo. Então pronto, então deixa eu me despedir. Luísa, Fabiano, Lenildo, Laís, eu quero agradecer pelo espaço de diálogo que vocês nos deram, esse espaço inovador, tá bom? É uma luta de muito tempo assim que a gente já vem trabalhando para, assim,
criar mais intimidade com o poder público e, assim, fica o agradecimento, tá? Se você quiser falar alguma outra coisa, Fabiano, Luísa, para a gente encerrar. Não, só agradecer também, João, usar a mesma expressão sua, e dizer aqui para todas as pessoas que vocês têm no CEPC um representante ali aguerrido, guardo, incansável, né? Às vezes ali, né, parece com insistência, ou seja, de um representante mesmo. Então, eu quero, na verdade, João, expressar isso, certo? Que você tem sido um representante muito expressivo, certo? Eu acho que até dentro do responde CEPC. a pergunta que o Daniel fez, né? Como fazer para os jogos se incorporarem, né, de uma forma mais efetiva no campo das políticas públicas. Eu acho, sabe, Daniel, tanto os jogos como qualquer uma das outras, né, áreas e programas, é dessa forma mesmo, né? Nas representações, nos espaços de diálogo. E aí tem o tempo, tem a insistência, tem a persistência. Você vê, por exemplo, duas áreas, que foi a performance e as áreas técnicas, que já vem também ali há um tempo, né, querendo se dessa mesma discussão, João, que tu fizeste agora, né, da arte digital e dos jogos, né? A performance tinha com relação ao teatro, à dança são dois segmentos, mas no CEPC também, né? Tanto os técnicos como... Então, eles diziam essa mesma coisa, né? Performance não é dança, performance não é teatro, performance não é circo, performance ela é uma linguagem própria, né? E vieram exatamente nessa... Então, acho, Daniel, que é dessa forma mesmo, apresentando como vocês estão... E aí a gente fez o mesmo debate com o Fórum de Áreas Técnicas, né? Como que as áreas técnicas podem aparecer nos editais, podem ser programação da rede de equipamentos, né? Porque eu acho que é um processo mesmo de construção que vai... Esse recurso, ele talvez não seja possível para o desenvolvimento de um jogo, ele é possível para quê? Nesse momento, o que pode contribuir? Então, eu acho que é dessa forma que esse campo de atuação, né? Que foi ganhando expressão cada vez mais, e que vem ganhando cada vez mais, e vocês mostram isso muito bem, em todas as áreas, desde o entretenimento até, como vocês estavam dando o exemplo, né, o campo, por exemplo, da saúde pública, né? E compreender, né, Luísa, que expressão. Isso é um processo também, né? Por exemplo, não dá para iniciar uma edital de 8 milhões, mas um processo... Parcerias também, né? Jogos é uma linguagem agora específica, ou um segmento específico no CEPC. Isso é um processo que tem que ser comemorado, certo? Então, abre-se uma vereda, digamos assim, para ir construindo, sabe, João? Daniel, esse processo, né? E se tem um limite orçamentário, o poder público é estabelecido por limites, o que é que a gente prioriza dentro daquele valor que nós temos, né? Então, acho que esse grupo de trabalho tem essa tarefa, digamos assim. Desejo um bom trabalho para todo mundo, tá certo? Aí nessa reunião da quinta-feira, da próxima semana. Um abraço, que a gente vai iniciar aqui uma outra reunião, viu? Tchau. Tchau, gente. Valeu, obrigado, pessoal. Um abraço.